Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe em mais um evento onde vamos nos encontrar novamente para vibrar a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que essas bênçãos caiam sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas e caiam também na humanidade inteira, consolando, amparando a todos que estão enfrentando esse período de crise. Vamos nos preparando. É importante essa preparação porque nós não estamos fazendo uma discussão puramente. Nós estamos desejosos de criar um vínculo com a espiritualidade, com nosso Senhor Jesus Cristo, com os bons espíritos. Então isso requer de nós um pensamento centrado, voltado ao bem, um desejo de mudança, um desejo de autotransformação. Vamos, nesse momento, nos ligar ao nosso anjo da guarda, esse amigo que nos acompanha, que nos assiste e que patrocina essa proteção, essa paz que muitas vezes recebemos diante das lutas do cotidiano. Então, onde você estiver nesse momento, foque o seu pensamento no que há de melhor. Se algum sentimento negativo estiver atravessando, tente mesmo assim pensar no que é melhor. Se algum problema lhe chegou durante o dia, tente nesse momento conectar-se com Deus, porque de Deus vem sempre uma solução. Vamos nos despindo de tudo aquilo que possa nos atrapalhar nesse mergulho interior. A mensagem de Jesus, ela vai sempre nos chamando a olhar esse universo interior. Mas é preciso sintonia. Então, vamos fazer o possível para organizar esse ambiente em que estamos, diminuir o máximo de estímulos externos para que entremos em conexão com Deus através das discussões da noite. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor, rogamos luz, compreensão de tudo que está nos acontecendo. Rogamos a assistência de Jesus e dos bons espíritos, nos fazendo optar pelo melhor caminho, que é o caminho do amor, que é o caminho do bem, e assim podermos contribuir para a era nova. Possamos ser um ponto de luz em meio a tanta escuridão, que consigamos nos tornar setas apontando o caminho através do exemplo e assim, Senhor, poder contribuir com o reino dos céus na terra. Envolva-nos nesta noite, envolva a nossa família e todo o mundo. Chegou o momento, Senhor, de trabalharmos bastante a solidariedade, a fraternidade e fazer calar a voz do egoísmo. Então nos ajude, Senhor, a trabalhar esse sentimento que vem nos prejudicando tanto na nossa jornada, nos levando a pensar tão somente em nós ou nos nossos. Nos ajude, Jesus, a estender o pensamento para todos, num desejo de amar a quem quer que seja, deixando esse sentimento apresentar o seu poder, a sua força. Que a tua paz e a tua proteção nos envolvam de sempre. Que assim seja. É sempre bom lembrar que a espiritualidade, ela está sempre presente em nossas vidas. Aproveitando especialmente momentos como esses, quando nós vamos falar das bênçãos
de Deus, da luz que vem de Jesus, das revelações espirituais, da necessidade de mudar-se por dentro. Esses amigos que nos acompanham estão neste exato momento ao nosso lado. Então, estejamos bem sintonizados para que, ao terminar a live, estejamos nos sentindo mais fortes, mais encorajados e com mais paz no coração. Porque a gente precisa se abastecer para acudir quem está necessitando desse combustível. Então, que nesse momento venhamos a abrir a alma, o coração, para que um trabalho invisível ocorra onde nós estivermos. O tema da noite é falando sobre queixas e reclamações. A princípio, deixando claro que, por conta da nossa inferioridade moral, nós não somos espíritos ainda que valorizamos o essencial. Por imaturidade, nós ainda não estamos seguindo os reais objetivos da existência. E por mais que saibamos de quais são, mesmo assim, malbaratamos esses objetivos por outras coisas. São essas eleições materiais que fazemos. A gente abandona o que é essencial e muitas vezes se vincula ao que é temporário, ao que é transitório, ao que nos traz uma felicidade rápida, um gozo rápido, quando deveríamos nos apegar a esses reais objetivos que nos prometem e nos dão uma paz imorredora e uma felicidade plena e eterna. Então, por conta da nossa imaturidade espiritual, nós não estamos conseguindo ainda entender as bênçãos que Deus já nos ofertou. E por isso, vigora dentro de nós uma insatisfação. De hora em hora, nós estamos insatisfeitos, basicamente por conta das coisas que não aconteceram da forma que queríamos. E aí essa insatisfação se apresenta, trazendo aí no seu bojo, ou acompanhando, ou puxando essas companheiras que estão com ela, surgem as queixas, as lamentações e a indiferença, muitas vezes. A insatisfação advém de um espírito que, por predominância do ego, nunca está satisfeito. Na realidade, nós nunca estamos satisfeitos, porque nós não somos espíritos plenos. Os espíritos que alcançaram uma evolução maior e que se sentem plenos por dentro, eles não manejam, eles não mantêm o sentimento de insatisfação. No lugar dele, entra o sentimento de agradecimento, porque o espírito maduro, ele percebe o número de bênçãos que nos chegou ao longo das eras, que são maiores do que os problemas, as lutas, as dificuldades. Mas como nós ainda estamos nessa faixa um pouco mais baixa, nós costumamos contabilizar o que não é bom, o que não está nos agradando, o que está nos levando à dor, ao sofrimento, à falta, à carência. E é assim que a gente vai compondo diversas queixas, diversas lamentações. Por isso que nós precisamos examinar estes conteúdos que já se tornaram hábitos. Já repararam? Quando a gente menos espera, estamos nos queixando, estamos lamentando alguma coisa, enfatizando alguma coisa, sobretudo negativa. É outro ponto também. A insatisfação, ela nos leva também a esse olhar negativo das coisas. E isso ganha uma dimensão muito grande, porque percebam que a insatisfação, ela atrai a indiferença, as queixas, as lamentações, com doses de pessimismo, negatividade, tristeza, angústia. Então vejam só, o que a insatisfação não nos faz sentir, ou produz
dentro de nós. E parece que, para nós insatisfeitos, nada está bom. Parece que sempre há algo faltando, há algo que não se completou, e isso é por conta da plenitude. Nós ainda não alcançamos. Porém, nós poderíamos viver sem essa plenitude, diminuindo as reclamações e as queixas, porque nunca se percebeu em nenhum momento que as reclamações e as queixas trariam algum benefício. Nunca se viu dizer, nunca se ouviu dizer que à medida que o indivíduo reclama e se queixa, a sua vida melhora. Não pode ser assim, porque no momento em que o indivíduo está se queixando e reclamando da vida, ele está focado no que há de pior, no que há de mais negativo. E se ele está focado nesse lugar negativo, ele está alimentando aí ondas vibratórias negativas, ele está produzindo ondas vibratórias negativas, que cairão sobre o seu perispírito, que é absorvendo, perispírito, o corpo do espírito, que é absorvendo lança para o corpo. Então nós produzimos venenos vibratórios o tempo todo, quando nós partimos para ficar ruminando queixas e lamentações. Que se a gente for examinar, nós deveríamos fazer uma pergunta para nós: para quem nós estamos nos queixando? Para quem essa lamentação? Pode ser para alguém em específico, como pode ser para Deus, como pode ser um hábito que se automatizou, não tem direção, mas apenas acontece. Como se o indivíduo tivesse necessidade de ruminar o que não é bom. Ou muitas vezes, por já estar no lugar de vítima. Então, quando ele se queixa, quando ele lamenta, ele demonstra o lugar negativo em que se encontra, talvez em busca de uma piedade, de um socorro, de uma atenção de alguém. Assim, vamos percebendo que esses maus hábitos, que esses comportamentos, eles além de gerarem uma energia negativa, eles vão nos levando ao enfraquecimento vibratório e vão aumentando em nós o desânimo, no sentido de reagir, de fazer algo em prol da mudança, da melhoria. É como se nós estivéssemos nos afundando, né? É como se estivéssemos presos a um terreno movediço. Quanto mais a gente se movimenta, mais ele nos engole. Assim é a queixa, a lamentação. Mas muitas vezes nós queremos também chamar a atenção e dizer quão grande é meu sofrimento. Isso também é da nossa imaturidade, da nossa infância psicológica. Queremos sempre fazer alguma coisa para chamar a atenção, na busca de que surja um afeto ou até a solução do problema. E isso muitas vezes se dá de forma inconsciente. Há pessoas que se chateiam quando são chamadas de vítimas, que elas estão se passando por vítimas. Elas reagem. Mas quando fazem um exame profundo, já que se dispõem a fazer o autodescobrimento, elas vão perceber que no fundo é uma forma de dizer para os outros: olhem para mim. E Joana deixa bem claro no livro Vida, Desafios e Soluções, uma informação que cabe nesse momento quando ela diz: quando quiser chamar a atenção de alguém, não chame pelo pior que você traz. Apresente o melhor que você tem. Mas nós ainda estamos presos no pior que nós temos. E é impressionante que, se nós estivermos interessados em atrair a atenção de pessoas, nos colocando no lugar de vítimas, para que as pessoas se apiedem, ou para que as pessoas vejam quão grande é nosso sofrimento, em um gozo mórbido que a gente fica, se a gente estiver fazendo isso, qual é o resultado desse comportamento? Bem, o resultado que a gente pode obter, a princípio, é ter um olhar dos outros de pena, que não é de piedade, é de pena. E essas pessoas podem olhar para nós e falar: oh, é um pobre coitado, é uma pobre coitada.
Que pena, vive uma vida miserável. É esse lugar em que nós queremos ocupar. Mas quando muitas vezes nós vamos nos queixar, nós estamos ali também reagindo contra a prova. E isso nos pede um pouco de doses de resignação, não é? Que Jesus nos pede. A pessoa que se queixa, que reclama, ela está contabilizando todo aquele mal, quando deveria entender que o mal que ela cataloga, que ela percebe, é produzido ou foi produzido por ela. Os dissabores da vida, os sofrimentos da vida, não foi ninguém que resolveu jogar nos seus ombros. Fomos nós que os plantamos. E agora eles nos atormentam, nos maltratam, nos faz chorar, nos faz sofrer. Então a gente fica reclamando de um conteúdo que nós produzimos. Não sei se eu já disse isso para vocês, mas um espírito amigo me disse que tudo que o indivíduo produz volta para o ponto de origem, de onde saiu. Por isso que quando a gente se ama, a gente começa a examinar se essa queixa não está exacerbada, se essa reclamação não está ganhando muito vulto, se as nossas conversações não estão refertas de negatividade, de pessimismo, com um olhar sempre negativo para as coisas, como se quisesse se destacar, apresentando o que a maioria não apresentou. Todos acham algo bom, e eis que surge um que diz, não gostei, e começa a pincelar defeitos. Pode ser o ponto de vista da pessoa, ou não. Ela pode simplesmente querer diferenciar-se para chamar atenção. Ela quer se destacar. Inconscientemente, ela se torna esta pessoa, ela reclama, para ela nada é bom. Mas lá vem ela com as suas conversações. Não deixa de ser um olhar para a pessoa, que infelizmente, por imaturidade, opta em ser vista pelo pior que tem. E quando muitas vezes as pessoas estão fazendo essas queixas, elas estão querendo como que reclamar uma certa justiça muitas vezes. E ela fala de quão pesada está a sua cruz, como está difícil, que desse jeito não pode ficar, e que Deus a esqueceu, ou que a vida para ela caminha ao contrário. Ou seja, ela está dizendo que tem alguma coisa errada. Bem, se ela não acredita no Deus que Jesus preconizou, pode ser que tenha. Mas se ela acredita em Deus, esse Deus que Jesus nos trouxe, ela não pode questionar a justiça divina. Que tem alguma coisa errada? Tem. Que é a criatura em si mesma. Para ela estar ruminando tantos problemas, sem querer solucioná-los, caminhando pelo viés da queixa, da reclamação, bem, alguma coisa está errada nela. E não será pelas repetidas queixas e lamentações que ela vai encontrar uma solução. Pedir ajuda é uma coisa, reclamar de um problema repetidas vezes é outra. Podemos pedir ajuda, claro, podemos pedir ajuda a alguém, mas não se esqueça de que há uma regra espiritual que diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará. É necessário que o espírito reaja, saia desse circuito fechado de lamentação e queixa. Não vai encontrar nada aí. Só vai apenas aumentar o quadro deprimente daquilo que rumina, podendo descambar para depressões. Porque vai pesando tanto o negativo que aquilo se lhe torna uma sombra que vai dominando-a, tombando-a, até mergulhar na depressão. E ela reclama, acha que tem alguma coisa errada, ela protesta,
E aí entra muitas vezes aquela hipótese que ela pode estar protestando mesmo para Deus. E isso é um comportamento orgulhoso. Como é que a gente protesta alguma coisa para Deus? A não ser que a gente não tenha um conhecimento da mensagem de Jesus. Mas se a gente tem, e ainda mais somos espíritas, nós estamos questionando o que mesmo? Quem foi que errou na história? Porque se os que reclamam, os queixosos, os insatisfeitos, se eles analisarem o tanto de bênçãos que Deus nos deu, eles optariam em exercitar o agradecimento. E pode ver, eu atendo muitas pessoas. E muitas delas trazem os problemas. E quando a gente percebe que a pessoa está enfatizando por demais os problemas, como se quisesse dar um peso sobre-humano para talvez tocarmos ou fazer com que ocorra alguma reação externa e a solução chegue, nós utilizamos uma técnica para chamar o indivíduo a sair desse lugar, né, de vítima. A gente diz assim, pois é, mas é importante também você agradecer. Você percebe de imediato uma fisionomia de insatisfação. Não é o que ela queria ouvir. Porque, para ela, os males são maiores do que as bênçãos. E eu vou provar para vocês que não. Eu vou citar 5 coisas que tomba todos os problemas nossos. Tá bom? Quando a gente for reclamar, a gente vai lembrar de 5 dádivas que Deus nos deu e que precisamos agradecer por elas. Nada é mais superior do que elas. Tá bom? Vamos lá na primeira. A imortalidade da alma. Somos indestrutíveis. Todos os problemas passarão, mas nós não. A tendência nossa, a fatalidade nossa é ir retendo felicidade até que chega um momento que já não somos nós que vivemos. É a felicidade em nós. Então somos imortais. Deus nos concedeu imortalidade da alma. Somos indestrutíveis, independente de qualquer coisa. Olha a bênção. Vamos para a próxima. Inteligência. Deu-nos um atributo que, à medida que ele é desenvolvido, mais ele se expande e nos ajuda a melhorar cada vez mais a nossa vida, a nossa condução, nosso modus vivendi. A gente pensa, raciocina, vai encontrando soluções, vai enfrentando desafios, e quanto mais ela exercita, mais ela se agiganta, e mais fácil fica a vida, e melhor fica a vida, e mais leve ficamos. Quando eu falo mais leve a vida, é só pensar no período de ignorância. Quanto mais o saber se amplia, quanto mais a inteligência se expande, mais livres ficamos. Por isso disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mantenha na ignorância e estarás preso em correntes extremamente pesadas e densas. Então, inteligência, ninguém lhe toma ela. Um espírito pode reencarnar em um corpo com dificuldades físicas, limitações cerebrais. Mas mesmo assim, a inteligência não lhe foi roubada. Ao sair deste corpo enfermo, ela recobra o atributo que Deus lhe ofertou. Vamos para um terceiro ponto de agradecimento, que é, deixe-me ver, a reencarnação. Ou seja, errou uma vez, errou 2, 3, nenhum problema. Pode errar quantas vezes quiser. Chegará uma hora, pelas sucessivas oportunidades e infinitas, você sairá do erro. Nunca mais vai provar a dor, muito menos o sofrimento. E partirá para um mundo pleno, por conta desta possibilidade de corrigir-se. Olha outra coisa
que a gente diz: obrigado, Senhor. Sou imortal, tenho noção, raciocínio, tenho oportunidades infinitas para me consertar, me organizar, me arrumar, para merecer a paz, ou seja, ela não me será tirada. Não haverá só uma chance, nem duas chances, nem três chances. Não, são infinitas, milhões de chances. Obrigado, Senhor. A quarta, a comunicabilidade dos espíritos. Meu Deus. Então eu descubro que sou imortal e que, além disso, as individualidades continuam. Então eu não vou perder ninguém. Na realidade, eu não vou perder absolutamente ninguém. Para esses que saíram do corpo, os perdi no corpo, mas no coração, nunca. Então eles interagem, eles se transformaram em individualidades. Aquelas que estavam no corpo, elas se perpetuam, elas estão lá. Obrigado, Senhor, a morte não mata mesmo. A morte não aniquila, não faz desaparecer nem ninguém extinguir-se. Que coisa boa, Senhor, que coisa boa. Porque se tem uma coisa que dói, mestre, se tem uma coisa que dói, Senhor, é ver alguém partir e ter a sensação de que nunca mais. Ou de que ali se deu o fim de uma alma que eu tanto amei. Então, muito obrigado, Senhor. Então, eles vivem, não é? Eu vou encontrar com todos. Que bom. Vamos para a quinta. Poderia falar de 10 ou mais, né? Mas vamos para a quinta. Eu vou acrescentar aqui Jesus veio à Terra. Antes dele chegar, nós não tínhamos um norte seguro. Ou melhor dizendo, poderíamos até ter mensageiros iluminados que passaram aqui. Mas só que faltava uma coisa nesses mensageiros: exemplo puro, para se ter segurança no que diziam. Eram espíritos altamente evoluídos, sim, mas não eram puros. Não viviam aquilo plenos, não chegaram plenos, tornaram-se plenos nas labutas reencarnatórias. Mas eis que Deus envia um espírito puro para a Terra. Olha o agradecimento. E diz: agora você vai dizer. Você vai levar para eles que estão perdidos, desesperados, angustiados. Você vai mostrar para eles aqui, olha, o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, meu Deus, por ter enviado Jesus. Ele nos mostrou o mesmo caminho. Agora ninguém está perdido. Só se perde quem quiser. Mas eu vou colocar uma sexta bênção. A doutrina espírita, que trouxe Jesus redivivo agora sem nenhum véu. Sem os véus das parábolas. Então, o que se queixa, o que reclama, o que lamenta, o insatisfeito, não enxerga esses pontos. E esses pontos são bênçãos de Deus, e essas bênçãos são imutáveis. Elas evoluem, elas crescem e permanecem. São decretos, são bênçãos decretos que Deus deu, nos ofertou-nos. Ninguém vai nos roubar isto. Então, ao invés de ficarmos contabilizando as dores, e aí a gente fala aqui da questão do exagero, tá bom? Nós ainda não estamos nessa plenitude para não reclamar, ou às vezes querer desabafar e falar um problema. Nós estamos falando do excesso, das repetições contínuas de queixas, de um olhar sempre negativo para a vida. Nunca elogia nada, nunca nada está bom.
E isso é um conflito, é um transtorno, que o indivíduo precisa examinar o que é que ocorre aí. Por que projeta na vida, nas belezas da vida, a parte negativa? Por que tem a habilidade de só focar no que não é bom? Por que não pode exaltar as coisas belas? E isso muitas pessoas fazem com outras. Só criticam as pessoas. Nunca acham que elas podem fazer nada bom. E às vezes se acha que ela fez alguma coisa bom, nega ou não fala. Por quê? Tem medo dela ser pior do que você? Ela ser melhor do que você? Tem medo de elogiá-la e isso ressaltar deficiências tuas? Não sei. Examina. Mas precisamos também dar a César o que é de César. Um discurso bem simples. Se aquilo é bonito, é preciso dizer é bonito. Se alguém fez uma boa obra, diga parabéns, que bela obra. Mas há pessoas que estão tão chafurdadas na insatisfação que isso pode gerar inveja também. Elas têm inveja dos felizes, dos que progridem, dos que avançam por várias tentativas e conseguem, por aqueles que têm uma vitória. E trazem discursos extremamente pessimistas para os outros, tentando contaminar a alegria do outro. As pessoas queixosas, que ficam se lamentando, elas criam um padrão vibratório denso, pesado, onde se acopla entidades iguais, infelizes, que reclamonas, insatisfeitas. Elas se acoplam a esse padrão e faz com que as vibrações daquela pessoa passem a ser repudiadas pelos outros. Quando chega, ela começa a conversar. Quantas vezes a gente já disse isso, né? Não foi conversar com uma pessoa, parece que a pessoa sugou uma energia. Não é? Pois é. Ela traz uma vibração que vai se aproximando e muitas vezes abate a nossa, se nós não estivermos atentos. Então ela vai fazendo um rosário, como se estivesse fazendo um crochê de amarrações negativas. E depois forma uma toalha negra de só questões de sofrimento e de dor. Então saiamos desse lugar. É hora que se quer desabafar, desabafa. Mas Emmanuel, numa mensagem de Emmanuel, ele diz o seguinte: quando quiser desabafar, é bom, né, que tem um amigo para desabafar, mas exercite desabafar para Deus. Porque quando a gente desabafa para o amigo, ele apenas ouve, enquanto que Deus ouve e traz a solução. Então, treinemos mais desabafar com Deus, não nos colocando, ó Senhor, como eu sofro, porque você não vai poder enganar a Deus, não é? A gente sabe que eu sofro porque eu plantei, eu preciso saber lidar com aquilo que me acontece. Está doendo? Tá difícil? Está difícil. Meu Deus, como tá uma prova, certo. Mas que essas reclamações não virem repetições, não virem hábitos e não saiam sendo espalhada pelas nossas relações. Quantas vezes encontramos alguém e fala, como é que você está? A pessoa faz, a gente diz, Maria, o que foi? Aí ela diz assim, você não sabe de nada. Eu falo, me conte o que foi que aconteceu. E começa o rosário. Não? Sim, mas me conte alguma coisa boa aí. Boa? Não tem nada bom. E aí, se você também chegar com um problema e falar, eu sei o que é isso que você está passando. A outra vira, não sabe não. A outra sei, começa uma guerra de quem tem o que não presta, quem tem mais o que não presta, não é? Não, o ciúminhador é maior, aí começa aquela competição de espíritos que estão falidos, né? Consumindo ou sendo consumidos por conteúdos negativos. E aí a pessoa fala de um drama, né? E às vezes é impressionante. A gente que traz em algum momento também a autocompaixão, essa autocomiseração, pena de nós mesmos, que também pega carona na insatisfação, a gente costuma aumentar o drama. E diz, olha, e cria e fala de uma forma, e o outro fala, meu Deus, o sofrimento dele está maior, eu preciso fazer alguma coisa aqui. E fala, mas você não, aí pega outro.
E vai somando, então vira uma guerra para ver quem é o mais miserável. Essa é a questão. Mas criou-se um hábito. Mas no fundo, é sempre a alma pedindo ajuda. Porém, ela precisa, antes de receber a mão que ajuda, precisa estender a sua. Ou seja, fazer a sua parte. No ajuda-te. Orando uma vez, eu pedia, Jesus, me ajude, Senhor. Esses pedidos comuns que a gente pede. E eu vi na minha tela mental uma mão estendida em minha direção. E o braço estendido ali. E eu fiquei sem entender. Passou a imagem, eu entendi o significado daquele braço estendido, que faltava o meu. Faltava o meu ser estendido, para que as mãos se encontrassem, se apertassem, e aí, por isso que ajuda-te, e o céu te ajudará. Ou seja, estenda a mão. Agora fica pedindo a mão divina, sem estender a sua, em matéria de mudança, de obras, de esforço, não tem como. Ainda mais quando fomos nós que criamos esse patamar negativo. Então é preciso reagir. E muito cuidado, André Luiz diz que o mal nunca deve ser comentado, o que é uma coisa bem difícil para nós. A gente fica coçando a língua para falar uma coisa que aconteceu negativa. O bem poucas vezes se divulga. Não é assim que as mídias ganham ibope? É mostrando as misérias. Se um dia a mídia tirasse um dia só para falar, para dizer só coisas boas, e vocês iam descobrir, e nós íamos descobrir o tanto de gente fazendo bem na terra, e o tanto que o amor silencioso e poderoso atua. Então, a impressão que temos pelo olhar que a mídia nos oferta é que, meu Deus, a terra está piorando. Está cada dia pior. Consideraríamos que um planeta em crise, em transição, ele realmente piora. Mas não significa que esse é um estacionamento ou um caminho retrógrado. Não. É exatamente porque existe essa crise é que está havendo um processo de evolução. Só existe uma crise quando um processo evolutivo começa a ser desencadeado. Quando não há crise, aí está o problema. Uma pessoa, quando ela não tem uma crise existencial, ela está acomodada, acostumada em um lugar inferior ou um lugar de estacionamento. Mas quando ela começa a ter uma crise existencial, alguma coisa aí começou a acontecer. De evolução. É o espírito se inquietando com aquele lugar. Não tá bom, eu quero mudar. Começou o primeiro processo. Por isso que às vezes a gente recebe no consultório jovens que os pais mandam para análise. Mandam. E aí chega aqui, a gente vai conversar com o jovem, pois não, o que te trouxe aqui? Foi meu pai e minha mãe que me trouxe. Falei, sim, mas você quer falar o que? Olha, eu não tenho nada para falar, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque não houve uma crise aqui ainda. Então, só que a gente tem técnicas, tem outras formas da gente fazer com que esta vinda não seja desperdiçada. A gente vai criar mecanismos para que ele possa se implicar com algumas coisas. Mas quando o indivíduo se implica, tem uma crise, começa um processo, e aí ele busca uma ajuda, ele busca um movimento, aí o processo é bem mais rápido. Por isso que precisamos ficar atentos à insatisfação, que gera um outro fenômeno extremamente perturbador, que vai negar a passagem do amor, que não é o ódio. Né? Nós sabemos que o ódio, que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, que é a ausência dele. As pessoas insatisfeitas começam a ficar frias. O tão conhecido tanto faz. E aí começa a ficar frio em relação às dores do outro. Começa a ficar
indiferente a se tem que se cuidar, se não tem que se cuidar. Começa a ter um certo desprezo em relação a si, em relação à vida, em relação ao outro. Isso é muito grave. A indiferença em relação à dor alheia, em relação ao que há de belo, ao que há de bonito, ao que há de esperança para se cultivar, e vai esfriando a alma. E aí ela vai morrendo emocionalmente. Se torna um ser frio, onde nada lhe toca, nada lhe faz vibrar no coração. Então precisamos ter cuidado. E esse é um dos problemas que nós trazemos, é hábito nosso. Daqui a pouco eu vou sair aqui da live, daqui a pouco eu vou estar ali reclamando de alguma coisa. Não tenha dúvida. É um hábito. Por isso que precisamos aumentar cada vez mais a vigilância do que a gente pensa, fala e faz. Para a gente ir detectando isso. Opa, olha aqui. Olha eu aqui reclamando. Estava ali na live falando bonito para todo mundo. E agora estou aqui reclamando. Tem que ficar atento. Lembra de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos? Faz o balanço na hora que for dormir. Mas preste atenção em você. Você é o seu maior investimento. Então, não se perca de vista. Não se abandone. Não fique contabilizando o que não é bom. Se isso acontecer em algum momento, que seja curto, mas levante e busque soluções. Ore. Desanuvie a mente. Faça uma prece. Porque quanto mais eu me instalo mentalmente nesse lugar de queixas, de reclamações, mais eu crio uma onda vibratória que vai sintonizar-se com almas iguais, que vão se aproximar de nós. Não vamos ser um abrigo de almas infelizes. Vamos nos desencharcar desses conteúdos. Vamos assistir uma coisa agradável. Vamos ler uma boa mensagem, um bom livro. Vamos ter conversações felizes. Vamos olhar a natureza e vamos repensar em todas as bênçãos que Deus já nos deu e dizer ao Senhor, eu não sei agradecer, porque todas as vezes que eu vou agradecer sempre vem um problema na frente. É o hábito, mas a gente agradece, não é? É tipo aquilo do Pai Nosso, que a gente fala e no fundo a gente não quer falar. Vocês sabem do que eu estou falando, não é? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O ego nunca concordou com isso. Ainda nós não concordamos com isso. Então, e ele sabe. Mas, de tanta gente trabalhar a fé nele, na inteligência que ele tem, na sabedoria que ele tem, a gente começa a entregar a vida e dizer ao Senhor, por mais que me doa, por mais que seja difícil, está em suas mãos. Aconteceu uma coisa ruim, olha, foi assim que Deus quis, chora, mas com resignação de que foi feita a vontade de Deus. Então nós precisamos aceitar determinados acontecimentos. Então por isso que quando a gente fala, obrigado Senhor por esta prova, tem alguém dentro dizendo, nada disso, mas exercita. Nós estamos aqui, nós não viemos anjos, nós estamos nos exercitando para alcançarmos um dia essa pureza da alma. Então, obrigado, Senhor. Nesta hora eu tenho vários problemas dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha vida íntima, nos meus afetos. Ah, Senhor, mas muito obrigado, porque eu não estou dentro de uma UTI entubado, quase perto da morte. Oh, Senhor, obrigado porque esse vírus não me chegou. Ou ele chegou e foi logo embora. Oh, Senhor, muito obrigado porque não houve perdas na minha vida. Ah, mas houve perdas. Ah, mas eu tive o vírus. Ah, mas eu fui entubado. Alguém está entubado. Sim, mas há dores sempre bem maiores. Ou seja, se nós ficarmos contabilizando qual é a dor maior, nós vamos estar sempre agradecendo, porque no lugar em que estamos, há pessoas que passam a mesma coisa, só que estão em lugares diferentes, em situações diferentes, em condições diferentes. Diante do que nós já ganhamos
E dentre todos que nós citamos aí a doutrina espírita, bem, eu tenho um conhecimento, e há tanta gente passa na mesma coisa, mas enxerga isso de forma tão densa, tão pesada. Obrigado, Senhor, mas mesmo se eu não tiver nada, mesmo que minha vida for um caos, mesmo que minha vida for só a tristeza, obrigado. Obrigado porque eu creio em Ti. E isso é eu lembrando aqui da prece de Amélia Rodrigues. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Porque Meimei vai dizer numa mensagem psicografada por Chico Xavier que a maior perda que um indivíduo pode ter na vida é a perda da fé em Deus. Se ela perde a fé em Deus, perde tudo, perde a base. Então, Senhor, se tudo está ruim, mas eu creio em Ti, obrigado, Senhor, por crer em Ti, por ter conseguido crer em Ti. Obrigado por o Senhor existir, me amparar e me dar força para seguir. Então, exercitemos o agradecimento para combater essas viciações mentais da queixa, da lamentação, da insatisfação, da indiferença. Por mais que esteja difícil falar a palavra obrigado, Senhor, treine, exercite, balbucie isso ou lance no pensamento, construa esse pensamento. De qualquer forma, Senhor, eu queria reclamar, eu queria pedir, eu queria que o Senhor mudasse isso, mas além de tudo, de pedir isso, eu também lhe agradeço. Porque por tudo que eu tenho, pelas condições que eu tenho, por tudo que é de bom que tem no meio desse processo que estou vivendo. Obrigado. E aí chega um dia em que a gente, mais ligados e afeiçoados às bênçãos da vida, aos reais objetivos da vida, aos reais valores da vida, aí a gente vai agradecer sempre, sentindo as dores, mas aquele agradecimento será muito mais forte. E assim nós veremos que teremos a certeza de que Deus mesmo nunca nos desamparou. E sempre, como diz Joana de Ângeles no Evangelho segundo o Espiritismo, no texto a paciência. Se for olhar, há mais bênçãos do que dores. Então, agradeçamos a Deus, oremos por todos que estão sofrendo, por todos. Abramos esses canais de oração dentro das nossas casas. Vamos orar pela humanidade, por todos. Tá bom, gente? Muita paz. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal. Estamos sempre lançando as palestras lá. O canal também do Francisco. Lembrando que dia 18 de abril eu vou estar fazendo uma live cantando. Conto com vocês, tá bom? Muita paz. Se inscrevam no canal. E até semana que vem.